Então, boa noite. Em primeiro momento, eu quero agradecer muito, né, ao convite de Zezito, um companheiro de várias caminhadas aí, né? É muito gratificante para mim poder contribuir com essa live, espero estar à altura. Gosto de me apresentar dizendo meu nome todo. Eu aprendi, né, que a gente carrega a força da ancestralidade da gente também no nome. Então, eu sou Cláudia Santos da Silva, sou baiana aqui da cidade de Potijuca, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador, e sou professora, né, formada pela Universidade do Estado da Bahia, sou professora de História, e além de, eu sou mestra em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional, e tenho uma atuação, além da sala de aula, uma atuação no sindicato e num movimento cultural aqui de Pojuca chamado Ocupa, né? Organização Cultural Pojucana de Arte. Bem, quando o Zezito me fez a proposta, eu fiquei pensando, meu Deus, que roteiro eu vou traçar, como é que eu vou fazer esse debate, né? Eu sou freiriana de paixão, assim, não foi algo que eu aprendi na escola, minha relação com Freire vem dos movimentos populares, vem das pastorais sociais, e aí mais à frente eu vou falar um pouquinho disso, e dentro da minha proposta, né, de roteiro, eu fiquei de começar fazendo uma situar a gente, né, uma contextualização de Paulo Freire no seu tempo histórico. Tem jeito, professora de história, mas principalmente porque nós precisamos compreender esse Paulo Freire hoje, tão falado hoje, né? Falado dos dois lados, bombardeado por muita gente que não conhece a obra de Freire, defendido por pessoas que também muita gente conhece e muita gente tem simpatia, e eu vou falar disso mais à frente, mas pouco conhece. Isso é uma realidade que a gente vê diante de vários escritores, vários autores, essa questão. A gente conhece a fama, mas não conhece o trabalho, né? E em relação a Paulo Freire, isso também é real. Mas dentro do processo, né, de tentar contextualizar Paulo Freire dentro do seu tempo histórico, que é nosso contemporâneo, né? Ele morre no final do século passado, então é nosso contemporâneo. Paulo Freire, ele nasce, né? Vamos imaginar o Nordeste na década de 20, né? O Brasil vivia aquela política do café com leite, aquele processo oligárquico, né? O Nordeste, então, extremamente sofrido, abandonado, né? Sem políticas públicas, sem um olhar para essa região do país. Então, é nesse período que Paulo Freire nasce e ele vai acompanhar processos de grandes transformações no Brasil, porque findando esse período aí da política do café com leite, a gente tem a chamada Revolução de 30 e a gente tem a ascensão aí de Getúlio Vargas. E aí, com a ascensão de Getúlio Vargas, todo o processo, né, de industrialização, mas que não é uma industrialização do Brasil, né, é uma industrialização que vai ficar concentrada mais no eixo sul-sudeste, especialmente no sudeste, né, o nordeste ainda vai continuar com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas perdas. Bem, mas essa chegada de Vargas, ela vai interferir, sim, nesse processo e nessa história que a gente vai perceber aí da frente, porque um novo grupo social vai se fortalecer do ponto de vista, fortalecer não seria a palavra mais indicada, mas vai se ampliar, que são os operários, né? Então, a gente vai ter um número aí maior de operários no nosso país. Bem, indo para frente, quando é que, na década de 40, é que Paulo Freire vai iniciar a sua vida profissional, né? É bom dizer que ele não é pedagogo de formação, a formação inicial de Freire, ele vai na escola normal, já começa a ensinar, né, língua portuguesa, com essa formação que hoje seria o ensino médio, digamos assim, mas a formação dele acadêmica, no primeiro momento, vai ser em direito, né? Então, ele vai se formar em direito, mas
não vai atuar como advogado da forma que vai ser e se torna e é o grande pedagogo do Brasil e do mundo, um dos maiores. Bem, nesse período aí, da década de 40, né, 40 e 50, é bom a gente entender que a maior parte da população brasileira vivia no campo, né, principalmente no Nordeste. Então, a gente tem uma média de 60 pessoas, 60% da população brasileira era de pessoas que viviam no campo. A gente tem a realidade lá em 1947, quando ele vai ser diretor do Departamento de Educação e Cultura, lá do Serviço Social da Indústria. Então, ele vai começar um trabalho com os operários, né? E aí que começa esse trabalho de alfabetização de Freire. Bem, ainda é um número muito pequeno de operários, e a gente entende que esses operários foram pessoas que migraram, né, do campo, que migraram da zona rural e vão trabalhar nas indústrias, em sua maioria também analfabetos, e aí a importância desse processo e desse trabalho de alfabetização de adultos que é iniciado nesse período. O percentual de analfabetos no Brasil, nesse período, ele era quase 60%, né? Então, a gente tinha 56,8% de analfabetos, né? Sendo que aqui no Nordeste, um terço da população, né, de 7 a 14 anos, não apenas um terço da população era que frequentava a escola nesse período. E aí a gente podia fazer um monte de discussões do que era escola e o que a escola oferecia nesse período aí da história do Brasil e dentro da perspectiva o que se pensava, o que se queria de uma educação. Né? Nesse período, Recife era a terceira capital mais populosa do país. Porém, cerca de 70% da sua população era rural. Então, a gente precisa entender onde é que está localizado, por que essa preocupação com o trabalhador, por que essa preocupação com o meio do campo, porque era uma realidade que marcava, né, esse período aí da atuação de Paulo Freire. E, pasmem vocês, né, a maior parte dos trabalhadores, o número maior de mão de obra, estava entre 10 e 19 anos. Então, eram crianças e adolescentes que já estavam atuando nos trabalhos, né, já estava na mão de obra, especialmente na mão de obra rural. Então, a gente tem, claro, se esses meninos, eles estavam trabalhando, eles estavam fora da escola. Então, vão se tornar adultos analfabetos, precisando de escola. Então, a gente entende como era importante, como era, como Paulo Freire entende muito bem essa necessidade da formação, essa necessidade da alfabetização para esses estudantes, né? Para essa população, perdoe-me, para essa população. Uma coisa que vai marcar muito na década de 60, eu estou fazendo assim uns cortes, uns pulos, né? Não dá para ver pormenores, mas só para chamar a atenção que na década de 60 o Brasil começa a viver um movimento uma mobilização social muito forte, né? Aí a gente tem toda aquela questão de saída como é o nome da infeliz? Jânio Quadros, João Goulart vai assumir, então aquela confusão toda política que vai acontecer no Brasil, mas nesse período de 60 também tem uma efervescência cultural muito grande, né, marcada pela ação da igreja, e aí a ação católica, e Paulo Freire tem um diálogo muito forte, né, com a ação católica, e aí a gente tem a ação católica operária, ação católica estudantil, por aí vai, e a gente tem, dentro dessa perspectiva, vários movimentos que vão marcar essa década, né? Então, a gente tem o MEB, que era o Movimento de Educação de Base, que foi chamado
pela CNBB, mas já pautado nas ideias de Paulo Freire, os centros populares de cultura, que os estudantes entendem a necessidade de educar e vão para a rua fazer alfabetização de outras pessoas, e também entendendo já essa proposta de Paulo Freire, de alfabetização, e os movimentos de cultura popular que se formaram no Recife, e que Paulo Freire teve uma participação fundamental dentro desses movimentos. Então, a gente vê que tem uma efervescência cultural, uma sede por educação muito grande no Brasil, aí, nesse período da década de 60. E é justamente nesse período, né, em 64, aí vem o golpe, e aquela proposta, né, antes disso, perdoe-me, eu preciso falar de Angico, que é a experiência que vai marcar Angico, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, e que vai marcar a experiência, a proposta da educação, do método, né, Paulo Freire, né, método que recebeu o nome dele, de alfabetizar adultos a experiência de Angico foi de 40 horas. E a gente imagine o que acontece com o golpe militar com essas pessoas que estavam envolvidas nesse processo de alfabetização, né? Então, pessoas simples, pessoas das comunidades, pessoas não eram só professores, né? Eram pessoas que tinham vontade, que ia e que receberam orientações e iniciaram o processo de realização dessa educação a partir do método Paulo Freire. Quando do golpe militar, Freire vai ser preso, vai passar 7 meses, né, preso, depois vai ser exilado. As pessoas que estavam envolvidas nesse processo de alfabetização tiveram que se esconder, e tiveram tanto estudantes quanto os educandos, né, usar bem a linguagem de Freire, tanto os educandos quanto os educadores, eles vão ter que dar fim em tudo que tinha, no material que eles tinham, eles vão ter que dar fim nisso tudo. E por quê? Porque era um momento de se proteger. E por quê? A grande questão é por que aquele trabalho significava uma ameaça para o governo? Porque significava uma ameaça para a ditadura, para os militares, para a elite que apoiou a ditadura no Brasil naquele período. Bem, é muito, muito simples a gente entender, inclusive, né? Você alfabetizar. No Brasil, naquele período, analfabeto não votava. Você fazer um projeto de alfabetização em que não está preocupado simplesmente em fazer com que as pessoas aprendam a escrever o nome e repetir palavras, né, dentro da proposta da educação bancária, como Paulo Freire vai denominar essa educação oficial que o governo estabelecia. Mas uma educação em que entende que as pessoas precisam pensar, que as pessoas precisam saber quem elas são, precisam conhecer a sociedade em que elas vivem e precisam se conhecer dentro dessa realidade para poder transformar essa realidade. Bem, certamente seriam outros eleitores com outro comportamento, seriam eleitores que não iam votar dentro do interesse que eles queriam, dentro do interesse que a gente já entendia como que era, que o Brasil vinha daquela herança do voto de cabresto, né? Não é porque teve o governo de Vargas, não é porque teve o golpe militar que, né, impediu com que ocorresse eleições no Brasil durante muito tempo, mas não é porque tivemos esses momentos que a eleição não continuou sendo
dentro do modelo do voto de cabresto. Ela continuou, se a gente for observar, ainda hoje, a gente tem esse modelo hoje assumido por igrejas, né, evangélicas e até católicas também, hoje é assumido por outros grupos, esse voto de cabresto, esse coronelismo, mas ele ainda acontece dentro do processo de eleição. Então, isso naquele período significava colocar um número enorme de pessoas para participar de um processo eleitoral que, dentro de um desenvolvimento de consciência de classe, logicamente não iria votar de acordo com o que a elite determinava. Então, vai ser um perigo muito grande para essa elite ter pessoas conscientes, alfabetizadas conscientemente no país. E aí a perseguição a Freire e a tudo o que significava falar de liberdade, de libertação, né? Aí a gente já sabe, já entende muito bem o que é esse processo de ditadura militar. Aí Freire vai ficar exilado até o final de 70, né? Ele retorna com a lei da anistia, mas ele, no exílio, ele vai estudar muito e vai conhecer melhor o Brasil. Ele mesmo diz que de fora pôde olhar e entender melhor o que acontecia no país. E nesse processo, né, ele vai escrever, vai desenvolver muitas das suas escritas, vai dialogar, vai desenvolver projetos, vai trabalhar em universidades, vai ser convidado, vai no Chile, vai nos Estados Unidos, vai em vários lugares, ele vai estar presente, vai estar dialogando, falando de uma pedagogia diferente, de uma pedagogia que liberte, que traga as pessoas para se compreenderem dentro da sociedade e transformarem essa sociedade dentro de uma lógica dialética, que é o que Paulo Freire defende. Ele, sem dúvida nenhuma, ele tem dois aspectos muito interessantes, né? Ele é católico, ele assume a sua religiosidade, ele traz isso para a sua escrita, não defendendo esse ou aquele santo, mas assim, a mística que ele traz essa mística dentro para a sua escrita, e, ao mesmo tempo, ele traz a discussão do marxismo também para a sua escrita. Tem gente que diz que não era comunista, mas a gente percebe que tem traços, né, a defesa dele, da consciência de classe, muito forte, muito clara, uma leitura de um marxismo cultural, que ele também busca fazer. E aí, na ação cultural, a gente vai ver um pouco essa preocupação dele, né? A ideia da dialética. Então, são elementos do marxismo muito presentes no texto, na fala de Paulo Freire, embora, é preciso que se diga, Freire faz uma leitura muito bem dentro da realidade, sabe? Eu acho que ele traz uma leitura, ele consegue trazer uma discussão de dialética, uma discussão de consciência de classe, para além do que o marxismo fala, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Bem, então no retorno, ele já vai encontrar um Brasil com outras, né, características, mas o processo de analfabetismo não muda muito, né? Os militares vão criar o Mobral, e aí aquele processo que a ideia do Mobral era alfabetizar as pessoas para saberem ler o nome, ler algumas coisas, para serem, né, dentro da lógica mesmo tecnicista, para apertar parafuso, vamos dizer assim, e para também entender, né, o que os militares vão dizer, é que as pessoas precisavam aprender a ler para entender quais eram as suas obrigações, né, o que é que tinha que fazer, o que é que o governo queria e como queria que as pessoas se comportassem. Então, é uma proposta absurdamente, né, completamente diferente da proposta de Paulo Freire, que pensa uma educação para a libertação. Enquanto que o Mobral defendia uma educação para a alienação propriamente dita, né, para obedecer, uma educação do silenciamento, acho que caberia dizer assim. Deixa eu pegar aqui meu roteiro,
Então, assim, fazendo, né, essa breve contextualização, Paulo Freire, ele passou, então, ele nasce num período da política do café com leite, da política oligárquica, de uma pasta pelo processo de industrialização do Brasil com Getúlio Vargas, e depois com aquela abertura democrática, que é lá na década de 40, final da década de 40, quando ele vai iniciar a sua ação pelo SESI, e ação de alfabetização com os trabalhadores. Depois, na década de 60, o trabalho em Angico, lá no Rio Grande do Norte, onde inicia, de fato, a experiência do método Paulo Freire, e com isso, com essa mobilização, na década de 60, uma década fértil de mobilização, de organização popular, muito voltada para a cultura e para a educação, né? E aí eu já citei os movimentos, o MEB e os centros culturais, etc., centros de cultura, movimento de cultura popular, perdoe-me, mas, e depois a ditadura, né? O golpe militar, e ele tem que sair do Brasil. Então, basicamente, a gente tem isso. Depois ele retorna, algum tempo depois, né, já na década de 90, ele vai fazer parte do governo de São Paulo, aí vai ser secretário de Educação de São Paulo, a convite de Luiz Erundina, a primeira vez que o PT ganha eleição naquela cidade. Bem, então, um pouco dentro dessa, ele perpassa por todo esse período, por todo esse processo, e claro que, como ele traz a compreensão de cultura de Freire, ele vai trazer isso carregado na sua escrita, carregado. Gente, já falei demais e não falei, misericórdia. Oi, Zezito. Eu vou poder ainda continuar só para... Falei demais da... Pode concluir. Vou tentar concluir. Tá, então você... Tá certo. Então, vou falar aquela questão da ação cultural, né? A ação cultural de Freire nada mais é do que o processo de educação. Mas o processo de educação muito diferente da ideia da educação bancária. E essa ação cultural, ele escolhe o nome ação cultural justamente porque ele sempre parte, o trabalho, o método, a ideia de Freire, vai partir da ideia da cultura. E ele busca um conceito antropológico para poder embasar a sua proposta. Então, assim, a ação cultural de Freire, ela é a lógica da educação na qual o estudante, né, o educando, ele é sujeito, a relação entre educando e educador é uma relação que é dialógica, né, que parte do diálogo, e o processo de educação é um processo dialético. Por quê? É um processo que ele parte do conhecimento do mundo, da leitura do mundo, da leitura de si, quem sou eu nesse mundo, nesse processo, e daí construir a transformação desse espaço. Então, eu me transformo e transformo esse espaço. E é um processo que não tem fim, né? Porque à medida em que você vai dialogando, você vai interagindo com o mundo, você vai se transformando e transformando o mundo. E aí a gente tem a perspectiva da consciência de classe, tem uma coisa, para mim, que é fundamental na compreensão de consciência de classe, e aí a gente vai ver na pedagogia do oprimido, mas percebe isso nos outros escritos dele, é que ele esclarece o que é ter consciência, né? Porque não basta você entender que você é pobre e que você é trabalhador, mas você precisa ter a consciência da sua classe e a consciência de si mesmo. E o que significa isso, né? Muitas vezes, e aí é muito lá da pedagogia do oprimido, a pessoa ela tem uma compreensão, ela consegue superar aquele processo de exclusão, mas ela repete, ela reproduz aquilo que o opressor faz, ela passa a oprimir também. Então, essa lógica aí significa que não foi desenvolvida a questão mais importante da consciência, que é a consciência de si. Então, a consciência de classe
para se ter consciência de classe e para poder garantir uma efetiva transformação da sociedade, é preciso que a gente tenha também uma consciência de si. E é dentro disso que tem todo o aspecto político, né? Educação e política. A educação é algo extremamente político, porque a partir de uma lógica de uma educação que tem que ser libertária, que é para libertar o ser humano, que é para libertar, garantir, né, que o ser humano se liberte, construa o seu processo de libertação, corrigindo aí, porque o educando ele é sujeito desse processo, então ele é sujeito da sua transformação. Isso vai incidir diretamente em toda uma lógica e uma compreensão política e da política que vai ter uma exigência de transformação. E aí a gente pode falar das diversas políticas públicas que a gente sente necessidade nesse momento. Bem, dentro dessa perspectiva, eu, como professora de História, formada na universidade pública, eu não conheci Paulo Freire na universidade, eu conheci Paulo Freire nos movimentos sociais. E observando hoje a realidade das escolas, eu não tenho nenhuma dúvida de que quem melhor faz melhor uso, compreende melhor e aplica melhor a proposta de Paulo Freire, dessa educação que não é bancária, que é para a libertação, são os movimentos sociais. E a gente pode observar os movimentos sociais em diversas perspectivas, mesmo na atualidade, que eles bebem dessa fonte, sim. Se a gente pensa as pastorais sociais, o método Ver, Julgar e Agir, a gente vai ver a proposta de Freire, você entende que bebeu muito daquela fonte, que é o método Ver, Julgar e Agir, ele tem uma perspectiva freiriana. Se você vai para os movimentos populares, de uma forma geral, o movimento popular, ele foca no sujeito, a pessoa responsável pela transformação do mundo, e para fazer isso eu preciso conhecer, eu preciso saber quem eu sou nesse processo, quem eu sou nesse mundo, eu preciso ter uma leitura do mundo, eu preciso compreender a realidade que eu vivo, então... Tá aí. Se a gente pensa hoje, algo que é discutido muito na atualidade, que é a questão de nós, povo negro, né, dos afro-brasileiros, a nossa questão, o pessoal a experiência de transição capilar. É incrível como essa experiência está pautada dentro de uma... Eu não sei se as pessoas se dão conta disso, mas quando você vê os relatos, quando você vê como é que as pessoas lidam com isso, inclusive eu tive a oportunidade de assistir uma live da professora Nilma Lino Gomes, e foi perfeito. Eu disse, gente, eu falei isso, e ela acabou, em outras palavras, dizendo a mesma coisa. Como o processo de transição capilar, que foi objeto da pesquisa de doutoramento dela, e aí como ela vai falar disso, né, que a pessoa, para conseguir esse processo, a importância de saber quem eu sou, a importância das raízes, a importância de conhecer o meu espaço nessa sociedade e como esse processo de transição transforma, faz a pessoa se ver de uma outra forma e ter uma outra postura na sociedade. Então, assim, é incrível e é muito forte. Então, a presença, a ação cultural de Paulo Freire, ela ainda é muito atual. Ela ainda é muito atual e ela está presente nos diversos movimentos. Hoje a gente fala, não é algo de agora, de mais de uma década, a gente fala também da ecopedagogia. Então, a gente vê que a compreensão da pedagogia freiriana, ela realmente é muito mais forte nos movimentos sociais do que nas escolas. Eu acho que as escolas ainda devem muito a Freire, ainda precisa rever muito. A educação que nós temos ainda é muito educação bancária, agora com alguns enfeites. É a leitura que eu faço da educação hoje, mesmo nos lugares que buscam fazer algo mais popular, mas a gente ainda tem uma face, até por conta das exigências de MEC e tudo mais, a gente tem de base curricular, como e tudo mais, a gente tem uma prática que ainda é de educação bancária, agora com alguns adereços
né, onde se procura fazer um trabalho mais popular, alguns adereços daquilo que seria uma pedagogia freiriana. Então, a educação brasileira deve muito, muito, muito a Freire. Ai, tá bom, então vamos lá, né? Eu vou começar respondendo as duas questões, né? A primeira, como fica a consciência de classe quando o trabalhador é patrão de si mesmo? Bem, o fato de você ser patrão e não ser patrão, no caso do pequeno empreendedor, ele não vai tirar você do seu lugar dentro da sociedade, né? Aí você tem que fazer uma leitura mesmo de estrutura, né? Como onde é que está? Onde é que você está? O fato de você ter o seu próprio empreendimento não significa que você está na estrutura de poder, né? Quem é que é o burguês? Quem é que oprime? É aquele que tem, que é o dono dos meios de produção. É aquele que concentra a riqueza. Então, o fato de você ser dono de si mesmo não tira você de ser dono do seu próprio empreendimento, um pequeno empreendedor, não tira você do seu lugar de pequeno empreendedor. Então, assim, dentro do processo da consciência de classe, é compreender, e aí é que Paulo Freire vai dizer, né? Não basta você ter consciência de que você é oprimido. Você precisa ter consciência de você também. Então, ter consciência de classe é ter consciência de você. Então, assim, dentro dessa sociedade, qual é o seu lugar na sociedade? Mesmo você sendo um pequeno empreendedor, mas onde é que você está? Você tem acesso a quê? Qual é a sua parcela de contribuição? E como é que você é tratado pelo Estado? Isso é simples, né? Então, assim, o fato de você ter um empreendimento não garante que você não seja explorado, né? Porque se a gente for fazer uma leitura da cadeia de produção, você está onde nessa cadeia de produção? Né? Então, assim, a consciência de classe, ela talvez ela exija muito mais. Talvez para esse pequeno empreendedor seja a exigência de compreender onde é que ele está dentro dessa realidade ainda é muito maior, né? E ela seja talvez, claro, a consciência de classe ela é necessária sempre, mas talvez a exigência seja maior dentro dessa perspectiva, porque dentro da cadeia produtiva, ele vai se perguntar onde é que eu estou, né? Onde é que eu estou? Eu tenho acesso a quê dentro da sociedade? Na riqueza que o país produz, na riqueza produzida pelo trabalhador. Qual é a minha parcela? Então, isso daí facilmente vai deixar claro, né, para aqueles que se iludem, né, achando que eu sou patrão, eu não devo nada a ninguém. Quem disse? Você paga impostos, você vive onde, você saúde, educação, acesso a lazer, acesso à informação, né, habitação. Então, todas essas questões que são necessárias, qual é o seu acesso, como é que você acessa tudo isso, né? E aí, você fazendo essa leitura, você vai ter uma clareza de como é que é a que classe você pertence, né? Você pode não ter um patrão direto, mas você serve a quem com esse serviço que você realiza? Que relação é que você estabelece? Então, acho que não é muito difícil fazer essa leitura, não. É necessário e é urgente ter consciência de classe em qualquer que seja a situação, né? Eu acho que eu me fiz clara, né? E aí, Paulo Freire, por isso que ele vai dizer, né? Não basta você ter consciência de classe, não basta você saber que você é oprimido, se você reproduz as práticas do opressor. Então, é importante que você saiba, tenha consciência de si também, né? Então, qual é o papel da consciência de classe? É esse aí, é você ter a consciência de classe e ter a consciência de si dentro desse processo. Quanto à questão da educação bancária, o que Paulo Freire vai chamar de educação bancária, né? É aquela educação em que o educando ele não é sujeito. Ele não é sujeito. Ele é apenas aquele que vai receber
né? E aí, como um banco que vai receber as informações que o educador aí, sendo considerado aquele que detém o conhecimento, vai depositar nesse educando que aí não é sujeito do conhecimento. Então, para Paulo Freire, a educação tem que ser libertária e a ação cultural entende que esse educando ele é sujeito, ele precisa conhecer o mundo, ele precisa se perceber nesse mundo e ele precisa transformar essa realidade se transformando, e isso ele é dialógico, né? Ele continua, é dialético também, e vai acontecer sempre a necessidade de você compreender o mundo, se compreender o mundo, transformar e se transformar. Então, esse processo ele é contínuo. A educação libertadora, a educação para a libertação, é essa educação que dialoga, que parte da cultura, que parte da compreensão de mundo, do espaço, da forma como a pessoa compreende o mundo, se compreende o mundo. E é a partir daí que você vai apresentando os elementos para que esse educando possa fazer a leitura, possa ter uma visão crítica, você vai provocá-lo a pensar criticamente a sua realidade. A educação bancária, ela não está preocupada com a criticidade. Ela entende que aquele indivíduo, ele não é sujeito, ele não tem conhecimento, então, toda a perspectiva da cultura, do que ele vem, do que ele traz, não é considerada nessa educação bancária. Ela entende que ali tem um sujeito passivo e que ele vai receber as informações como um banco, você vai lá e deposita, você vai depositar as informações nesse sujeito, né? Então, seria basicamente isso. Por isso, a ideia de bancário, que vem da lógica de banco mesmo, né? De depósito, né? De depositando as informações, mas vendo esse estudante como alguém que não interage, como alguém que não tem o que oferecer, não tem troca. Freire, ele diz o contrário, né? Ele diz que o educando aprende com o educador e também ensina, e o educador ensina e também aprende. Então, essa é a lógica de Freire do processo aí da educação. Bem, eu acho que, porque tem mais coisas para falar, então eu acho que basicamente seria isso. Falar da atualidade de Freire, né? Talvez nos últimos tempos, com esse movimento de negação da importância de Paulo Freire para a educação, ele tenha ficado tão presente, né? Apareceu aí a informação de que os livros dele, Pedagogia do Oprimido, tudo passou a ser muito buscado, né? Uma busca maior pela produção de Freire, né? Então, provocou isso, um movimento aí, uma ação reversa, né? Pedagogia do Oprimido, em especial, que é o livro mais conhecido de Freire, é o terceiro mais citado, o terceiro livro mais citado no mundo em pesquisas acadêmicas sobre humanidades. Então, só para a gente ter uma ideia de quem é Paulo Freire ainda hoje, né? Então, a gente tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem em países de África, tem na Europa, tem em vários lugares, a gente tem institutos, tem pesquisas, tem linhas de estudo de Paulo Freire. Tamanha é a importância. Paulo Freire diz que ele não dizia que ele não era ele não escrevia, a obra dele não era uma obra de terceiro mundo. Era uma obra que tinha que atender e dialogar com todo mundo. Existe oprimido em todo o espaço, não existe oprimido só no Brasil, não existe oprimido só na América Latina e por aí vai. Bem, e aí a gente está dentro de uma realidade de ampliação da opressão. A gente está vivendo hoje a ampliação da fome, ampliação do desemprego, bem antes dessa situação da pandemia que a gente está vivendo, né? Desde o golpe lá de 2016, que a gente vem vendo uma retração de todo o processo de desenvolvimento social que a gente estava vivendo. Não era o ideal, mas era muito melhor e muito mais próximo do que a gente deseja, do que a gente acredita e do que
é importante para que as pessoas possam ir construindo seu processo de libertação. Então, hoje, com o que a gente está vivendo no Brasil, com essas perdas em todos os sentidos que a gente está vivendo, mais do que nunca, é necessário a gente revisitar as obras de Paulo Freire. Elas estão atualíssimas, né? E a educação, embora a gente tenha conseguido, né, tenha mudado, se a gente for ver quantas pessoas, a gente tinha aqui no Nordeste, 1/3 da população na década de 40 não tinha acesso à educação. Hoje, a nível de Brasil, a gente chegou lá no ano 2000, a base da pesquisa do IBGE que eu peguei, a 95% da população brasileira na escola, ou alfabetizada, né, dentro dessa lógica. Bem, mas a ampliação da educação, a democratização do acesso à educação não garantiu a democratização da qualidade da educação. A gente tem problemas seríssimos, a escola pública em especial, a escola pública ela sofre de todos os lados, né? A gente tem a valorização profissional, a formação que ainda precisa rever muita coisa na formação dos profissionais, isso eu estou falando de cá, né, da ponta, do ponto de vista dos educadores, mas a gente tem também o que a gente está levando para a sala de aula, a gente tem a questão da violência muito presente nas salas de aula, então, tem um monte de problemas que a gente precisa enfrentar hoje na educação e que as mudanças que foram feitas não deram conta de resolver. Então, como é que a gente vai resolver? E pensar Paulo Freire dentro dessa realidade é trazer algo que pode mudar de uma forma muito radical essa relação, porque eu costumo dizer que o grande problema do aluno com a escola é a ausência do pertencimento. Se o estudante ele não tem o pertencimento, ele não se sente participante, ele não sente a escola como um dele, ele não se sente pertencente, muito pelo contrário, ele vai para a escola, ele se sente oprimido, é horário tal, é o sinal que bate, é a atividade tal. Tem um processo, uma condição de opressão dentro da educação que é assim assustador. E a gente quer que um adolescente chegue e fique 4 horas sentado, comportado, ouvindo, respondendo a tudo, isso sem nem aqui discutir todos os problemas que esses meninos das periferias, meninos das zonas rurais, trazem consigo para a sala de aula, né? Então, se eu penso a educação freiriana, se eu penso a pedagogia freiriana, que traz a cultura, que traz a realidade do menino para a sala de aula, com certeza, um monte de situações eu vou conseguir resolver. Essa questão da violência, ela vai começar a ser vista e ser tratada de uma outra forma. Então, assim, a gente precisa urgente, é muito, muito, muito atual mesmo Paulo Freire. E por que nega o Paulo Freire hoje dessa forma tão feroz, tão voraz, tão veemente? A mesma coisa que fizeram com ele na década de 60, que prenderam e que exilaram ele. Ele já está morto fisicamente, então ele não pode ser preso nem exilado. Então, o que se faz? Tenta exilar a obra dele, tenta negar, desqualificar, né, os escritos e todo o legado que Paulo Freire deixou. Só que, como foi um trabalho que tem base, como foi um trabalho que não é uma teoria pura e simples, por mais que tentem fazer isso, por mais que tentem negar, a gente vai ter sempre, do outro lado, a resistência, né? E isso é muito importante. Esse momento aqui que a gente está vivendo é um exemplo disso. Então, mais atual que nunca, e todo o processo de negação que está sofrendo hoje é a repetição do que aconteceu lá na década de 60, com a diferença essa que eu já disse, como ele não está aqui entre nós fisicamente, então tenta-se tirar o crédito da obra dele. Bem, eu faço parte, já para ir fechando mesmo, de um movimento aqui em Pojuca, chamado Ocupa, a Organização Cultural Pojucana de Arte, e esse movimento ele busca trabalhar a cultura, a arte e a educação na vida das pessoas, né? Na vida. A gente realiza várias coisas, desde o apoio aos artistas locais, apoiar os seus eventos, agora mesmo as lives aí, muito Betão, que é um parceirão, o fundador da Ocupa,
um dos fundadores da Ocupa, né, está aí acompanhando e divulgando as lives dos nossos artistas locais, e aí a gente tenta conhecer, dialogar, compreender e fazer uma relação direta entre educação e cultura e manifestação cultural. A exemplo dessa presença da lógica freiriana no nosso trabalho, a gente tem duas coisas para mim que são muito importantes. O primeiro é a SEMPO, que é a Semana Multicultural de Pojuca. Essa semana, ela é uma semana que a gente trabalha com rodas de conversa e com um festival. A gente tem rodas de conversa para estudantes das diversas escolas. A gente tem um festival de arte com música, dança, teatro, artesanato, exposições, intervenções, tudo que vocês possam pensar. A gente busca trazer de expressões artísticas produzidas pelos municípios, pelo município de Pojuca, pelo jovem pojucano, e a gente dialoga também com algumas expressões de outras cidades. Bem, e por que eu digo que tem um viés freiriano? O primeiro, porque a gente busca trazer e apresentar para a população pojucana, né, seu próprio povo, né? Sua própria arte. A gente não traz, o artista fulano de tal é estrela, não. Quem é estrela é quem produz aqui, é quem constrói, quem faz arte dentro da cidade. Então, isso é muito, muito, para mim, didático, muito importante. E sem falar que como é o modelo das rodas de conversa. A gente sempre traz nas rodas de conversa que acontecem na Semana Multicultural pesquisadores e pessoas da comunidade que vão falar sobre o mesmo assunto a partir do seu viés, a partir da sua experiência. Então, a gente fez com rezadeiras, então a gente vai falar de saúde, a gente traz uma rezadeira que vai falar da sua experiência, e a gente traz alguém que estuda sobre isso, que vai falar dos seus estudos, e a gente consegue botar esse povo para dialogar de igual para igual. É muito lindo, eu acho assim fantástico, é isso que a gente consegue fazer. Então, a gente vai trazer alguém que estuda sobre cultura, não sei o quê, e alguém que vive a sua experiência cultural, alguém que faz isso no seu dia a dia. Então, Rio Pojuca. Então, a gente foi falar do Rio, a gente trouxe pessoas que vivem do Rio, que conhecem o Rio, que viveram, que têm memórias sobre o Rio, e pessoas que estudam, que falam dessa importância. A gente o tempo todo faz esse diálogo, propõe e promove esse diálogo entre as pessoas que vivem essa experiência na prática e as pessoas que estudam, que dialogam com isso. Então, para mim, é muito claro que a gente percebe dentro dessa proposta de trabalho que a gente realiza, a gente consegue perceber essa lógica freiriana. E o outro, né, eu escolhi só duas das coisas que a gente faz, mas a questão do bojaneiro, né, que em alguns lugares é Bumba Meu Boi, e tem outros nomes aí, e aqui a gente chama de bojaneiro. Bem, e aí a senhora, a matriarca da cultura, que faleceu ano passado, Dona Lindu, ela inclusive passou isso para Betão, ela vem e faz e vive isso durante sua vida toda. Sua vida toda. E quem é que abraça isso? Quem é que traz isso? Uma cultura extremamente popular, de uma memória ancestral. Quem é que traz? A Ocupa abraça isso e acompanha e divulga e, junto com Betão, realiza esse trabalho. Então, são os dois exemplos que a gente mostra de como essa relação com o sujeito que compreende, que precisa compreender o espaço, que precisa conhecer o seu espaço para poder transformá-lo, aí através das manifestações culturais, através dessa relação de escola. A gente vai para as escolas. O ano passado a gente mudou o modelo da Semana Multicultural. Antigamente as escolas iam até a gente e a gente realizava lá na semana as escolas que visitavam o nosso trabalho em um espaço determinado. O ano passado nós fomos até as escolas, levamos os convidados e realizamos debates incríveis com os estudantes nas escolas e para mim funcionou muitíssimo bem. Então assim, a gente está sempre buscando fazer essa parceria, fazer essa aproximação, manifestações culturais e escola. E para mim, um
um projeto belíssimo e eu tenho muito orgulho de falar disso. O Zezito, inclusive, já participou com a gente, teve a oportunidade de conhecer de perto e colaborou muito com a gente em 2018, não foi, Zezito? Verdade, verdade, Cláudio. Inclusive, é interessante lembrar esse nosso reencontro, né? Porque nós Aham, tivemos um sim. contato por volta do ano No Fórum 2000. Mundial, Foi. sim. Não, a gente começa, na verdade, na Rede Minca, Na Rede né? Minca, Que é uma isso. articulação do qual a Pastoral da Juventude, né? Uma articulação política da Pastoral da Aham, Juventude com representação isso. de mandatos, né? Você era assessora do É Ilo isso e mesmo. Oiticica e eu do Magal da Pastoral, fazia parte da Aham. equipe do Magal. Isso por volta de E os 2002, 2003, 2003, isso, 2004, por aí. É. né? E Aham. depois a gente retorna, assim, ter um encontro, assim, mais próximo agora no 2018, exatamente com a É. CUPA. A gente se encontrou no Fórum Mundial Fórum também. Social Mundial também na Fórum Bahia, né? Social. Agora em 2018 Isso. foi Aham. exatamente. É. Então, Cláudia, agora você fala sobre a situação Ah, sim. do, de como é que Rapidamente. está a realidade atualmente, como é que está a vida dos, de quem mora em Pojuca, mas com Uhum. ênfase na questão dos jovens, mulheres de periferia, que moram na periferia. Como é que está Então, essa vamos lá. por lá? O que que a gente observa, né? Aqui em Pojuca, a gente tem, costuma dizer, as pessoas ironizam que as pessoas fingem que moram no paraíso, né? Aqui em Pojuca tem uma estratégia estranha de tentar esconder a realidade. Nós temos hoje em Pojuca confirmados, né, oficialmente 15 casos, mas a gente imagina que é mais que isso, né? Porque se tem 15 casos, não nos informam de onde, de que bairro é, porque a gente não precisa saber quem é, até para proteger a pessoa, mas seria interessante que nos informassem de onde é, né, mais ou menos a localidade, para a gente poder ficar atento e tudo, as pessoas terem maiores informações. Não temos grandes informações do que está acontecendo. A gente tem uma população que está reclusa, né? A gente também, como todos os lugares, não estamos tendo aula, né? Aí as propostas de aulas remotas, a crise, inclusive dia 6, a gente vai estar falando isso num evento que a gente vai realizar também. A gente vai estar falando da educação nesse tempo de pandemia, já fazendo convite aqui, aproveitando, que é um trabalho de jovens, a gente um evento que está sendo realizado por pessoas que vieram aí da PJMP, então a gente está realizando aí, vamos falar, fazer uma leitura de conjuntura política, de saúde, de educação e de juventude, no dia 6 de junho, pela tarde. Vamos fazer um pouquinho esse debate também. Mas, assim, então, Pojuca, nós temos essa mania, nós não, né? Os governos, o poder público tem mania de camuflar a realidade na cidade, então a gente não fica sabendo de muita coisa. O que nós sabemos é que tem pessoas passando pela situação mesmo, aí tem algum de extremo, né? Com pessoas de extrema pobreza, então passando por sérias dificuldades. Inclusive, quem vive de arte, como está parado, tem muitos problemas. A gente tem alguns movimentos aqui, o mais conhecido é a Sopa Solidária, que tem ampliado, tem pedindo contribuição. A gente tem visto igrejas fazendo arrecadação de coisa. Agora mesmo está chovendo muito esses dias aqui em Pojuca, então a situação fica muito pior. Só que com essa lógica de não sair de casa, de sair só para o, o que é essencial. Aí, como eu aqui moro com os meus pais, que são idosos, né? Então, eu tenho todo um cuidado, e eu tenho evitado muito sair por todas as questões, e principalmente pelo cuidado que eu tenho que ter comigo e com eles, principalmente. Mas, assim, o que a gente vê é isso, né? Uma tentativa de camuflar o que está acontecendo, mas entre alunos e o que a gente está acompanhando é que tem, sim, pessoas passando por necessidade, por muita dificuldade,
Os jovens, alguns ainda ousam sair, mas está tendo as pessoas estão reclusas, tem a questão do medo da contaminação, ela é real, então as pessoas estão saindo muito pouco e as informações realmente estão chegando muito pouco até nós dessa realidade de Pojuca, né? Então, a gente tem uma juventude que está em casa, e assim, ontem a gente discutiu na escola a grande questão, o que é que esses jovens estão fazendo, como é que eles estão lidando com isso, se a gente não consegue chegar até eles. A gente consegue chegar até alguns através das mídias sociais, mas a gente não chega até a maioria, não chega. Então, é uma grande preocupação, o que estão fazendo, como é que estão lidando com esse dia a dia, né? Como é que está a cabeça, como é que está a relação com a educação. Então, tudo isso são perguntas que a gente está fazendo aí, a escola que eu trabalho está tentando fazer uma pesquisa, ver se a gente consegue, a semana que vem, ter um pouco de um resultado, né, um quadro disso, de qual é a situação dos nossos estudantes nessa perspectiva. Nós sabemos, sim, que tem muita gente passando por sérias dificuldades, e aí aquela questão do auxílio emergencial, a questão do cartão de merenda, de compras, né, que o governo liberou, né, do governo do estado para os estudantes do estado, do município, um kit de alimentação aí meio duvidoso, mas foi distribuído. Então, isso aconteceu na cidade, né? Tem acontecido esse movimento. Tá bom, então eu já vou começar agradecendo de coração pelo convite, mais uma vez, agradecendo a todo o povo aí, daqui de Pojuca e de vários cantos aí do Brasil, que entrou, né, e aí Elise, Alex, Jeane, Angélica, Roque, que também falou aqui, Rúbia, André, Redelson, Eric, todo mundo que cumprimentou, muito obrigado porque assistiram e participaram um pouco da nossa live. Zezito, muito obrigado. Simão, muito obrigado, muito bom te ver. Já tive contato com você em alguns eventos da PJMP. Você falou do MAC, eu conheci um pouco o MAC, falou do Tururu, né? Tem André também entrou aí, Rodrigo, e falou do Tururu, e eu conheço um pouco através de André, o trabalho do Tururu, que é belíssimo, super engajado, muito interessante mesmo. Sobre a questão do financiamento, primeiro eu queria dizer, alguém falou da educação, e eu queria dizer que a escola é um lugar a escola pública em especial, ela é um espaço de disputas. Ela é um espaço de disputas, e a gente que se entende como educadores, que temos formação, mas temos uma perspectiva popular, compreendemos a importância de educação para a libertação, a gente precisa disputar, precisa abraçar essa briga e levar. Foi assim que a gente conseguiu trazer a questão do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira e indígena. É assim que a gente consegue discutir de alguma forma questões de gênero. Então, assim, a escola, ela é um lugar de disputa e a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão disso e tem que disputar o lugar da gente, o lugar do nosso povo na escola, que é pensada, sim, é pensada muito diferente do que Paulo Freire quis e sonhou. A escola que nós temos, ela é pensada não para libertar, mas para adestrar. Então, a gente que tem que fazer diferente e tem que encarar essa disputa mesmo e procurar transformar a escola, ajudando que quem tem que transformar a escola são os educadores e os educandos, né, nesse processo de que eu me transformo e eu transformo o meu espaço. Bem, quanto ao financiamento, o que eu posso dizer? A Ocupa nem registro tem. É uma vergonha, a gente está fazendo 10 anos de organização, mas a gente não tem nenhum registro. Ai, meu Deus, é uma criança com sono aqui, esperando eu terminar a live, perdoe-me. O nosso trabalho, a gente realiza um trabalho, é enorme o que a gente realiza,
mas, como a Alex já citou aí, não tem apoio público nenhum. Então, o nosso trabalho ele é feito com vaquinha, com contribuição, né? As pessoas contribuem de várias formas, né? Desde a lanchonete que contribui com lanche, ao pessoal que deposita um pouco o que pode na nossa conta, aquele que libera, que vem, mas que não cobra passagem, né, Zezito? Que não cobra gasolina. E a gente vai assim, vai construindo. É um trabalho coletivo, é colaboração solidária mesmo, que permite com que a gente realize os nossos eventos. E ele tem sido assim desde sempre. Então, isso tudo faz a gente pensar como é importante realizar esses movimentos e como a comunidade, no momento em que ela se sente representada, ela dá a contrapartida dela. É o que acontece com a gente. Então, a gente tem uma comunidade, pequenos comerciantes, pessoas que não são comerciantes, são pessoas que acreditam no trabalho da gente e que contribuem. É assim que a gente consegue realizar o trabalho. A gente tira do bolso, a gente faz um sarau, pega uns trocadinhos aqui, faz um evento acolá, pega uns trocadinhos, e assim a gente vai bancando nossas atividades com a colaboração de todo mundo, dos artistas, do comércio que está em torno, né, da praça, por exemplo, da praça principal da cidade, onde a gente realiza grande parte dos eventos, de pessoas que gostam do trabalho, que conhecem a gente, então é pela amizade, é pela confiança no trabalho, é dessa forma que a gente consegue tocar os nossos trabalhos. Nenhum investimento público, nenhuma grande contribuição, é tudo a contribuição mesmo solidária que dá conta desse trabalho. E a gente tem muito orgulho disso, né? Apesar de que a gente precisa se organizar melhor para conseguir mais recursos para realizar os nossos trabalhos, mas é bonito saber que o que a gente realiza porque a comunidade acredita no nosso trabalho e contribui com isso. Do mais é isso, agradecer muito a contribuição de todo mundo, todas as contribuições aí foram importantíssimas, enriqueceram, né? Agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer mais uma vez o Zezito, dizer a Simão que foi um prazer poder dividir esse momento com ele, e me coloco à disposição, tá bom? Obrigada, espero que tenha atendido a proposta do trabalho. Um abraço, um beijo, e que a gente continue lutando e acreditando que a gente pode transformar essa realidade.